Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Tem uma outra versão que é: quero trazer as minhas lembranças, aquilo que me fará ter esperança. Eu quero, antes da gente entrar no texto, eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem um pouquinho a diferença entre lembrança e memória. Porque às vezes a gente trata esses dois termos como termos sinônimos e não são. Lembrança é uma coisa e memória é outra. Memória e lembranças estão interligadas mesmo, tá bom? A memória é o armazenamento de informações, enquanto as lembranças são as respectivas tentativas de fazer a memória funcionar. Então, basicamente isso. Memória é aquilo que você tem como armazenamento de coisas que aconteceram ao longo da sua história. Então, memória é basicamente o seu arquivo, é a sua HD, a memória. E a lembrança, na verdade, são recursos biológicos da sua sinapse que leva a sua mente a buscar algo lá no passado. Então pensa assim, memória é o seu arquivo. As lembranças são as sinapses, ou seja, são circuitos que levam você lá na memória para pegar algo, para resgatar algo, para trazer alguma informação do passado. Bem, há algo muito interessante nisso, por quê? Porque Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, e ele basicamente estava vivendo um dos piores problemas antes do cativeiro babilônico, né? Depois nós tivemos também a questão do cativeiro assírio. Mas guarda isso, é um profeta de Deus que está vivendo um dos piores momentos de Israel, uma vez que o povo já tinha sido condenado por Deus. Deus já tinha falado que ia levar o povo para ficar 70 anos cativo. Então, basicamente, o profeta está passando por um momento terrível. Primeiro porque Jeremias era um profeta mal visto e mal quisto pelo povo, uma vez que ele profetizava as verdades, ele profetizava o juízo de Deus, e o povo, de certa forma, dava as costas. Então ele era a pessoa não grata em Israel, né? Em toda Jerusalém. Então as pessoas não queriam muito saber das profecias. Chega a um certo ponto que os reis preferem ouvir outros profetas e outras profecias a ouvir Jeremias. E aqui em Lamentações, então ele está basicamente lamentando mesmo sobre o processo do juízo e sobre as pragas e sobre o mau momento de Israel. Mas aqui no capítulo 3, verso 21, ele tem uma sacada muito interessante. Fala assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então eu quero visitar os meus arquivos, ir lá pegar tudo aquilo que me dá esperança. A gente não tem tempo de ler todo Lamentações, mas você vai perceber que aquilo que dá esperança a Jeremias é basicamente todas as promessas que Deus fez no passado. Promessas de restauração, promessas de restituição e promessas de aliança com o povo. E é em cima disso que eu gostaria de orar com vocês hoje. E orar mesmo. Por quê? Porque talvez você esteja passando por uma fase da sua vida que o momento não é bom, que o presente não é bom. E às vezes a gente faz uma leitura da nossa vida e nós não conseguimos, eu sempre falo muito isso, encontrar nada palpável no momento presente. Jeremias não tinha nada palpável no momento presente, muito pelo contrário, havia uma sentença de condenação sobre o seu povo que pecou e se afastou de Deus, e o juízo de Deus já estava vindo. Então o profeta, olhando para o presente e ainda projetando um tempo futuro, ele não encontrou nada palpável para fazer ele continuar com a cabeça erguida, para fazer ele continuar de pé, para fazer ele continuar com esperança. Então o que ele faz? Ele dá uma olhadinha no passado, nas memórias, nas vivências que ele tinha. Eu tenho certeza que você, como servo e serva de Deus, você está repleto de vivências. Então, pensando nisso, pensando que talvez o seu momento não seja um momento muito bom, não seja um momento muito agradável, talvez você não esteja onde você desejou estar, porque a vida, ela prega peças. A vida, ela prega muitas peças. Nós fazemos planos e esses planos não são concluídos. Nós traçamos metas financeiras, essas metas não são concluídas. Nós traçamos metas familiares, metas sentimentais, metas educacionais. Às vezes você está numa fase que você fala, nessa fase, nessa idade que eu estou, eu já gostaria de estar com uma faculdade encaminhada, eu já gostaria de ter me formado, eu gostaria que a minha vida estivesse em um outro padrão. Então, se você está vivendo isso,
um sonho frustrado, um momento complicado, eu quero tirar aqui da ideia de Jeremias, olha que interessante, de olhar para uma fase que poderia encher o coração dele de esperança. Porque olha que interessante, o presente não era saudável, mas ele tinha algo para alimentar o seu coração e a sua alma. Pensando nisso, eu quero trazer para vocês, para orarmos juntos, o que será que pode nos dar esperança, então, nesse momento tão difícil? A primeira atitude, precisamos trazer à memória nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. É um sermão temático, tá, gente? Em cima do tema. De novo, primeira atitude, precisamos trazer à memória as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. Existe algo que é muito interessante, que no momento que nós não temos nada palpável, nada firme nas nossas mãos, o Espírito Santo sempre nos leva a pensar nas experiências que nós tivemos com Ele. Por quê? Porque basicamente a nossa fé é uma fé prática. Você acredita num Deus real, num Deus que caminha com você, que entende a sua vida e que já tem tantos frutos, já produziu tantos frutos na sua vida, que no momento em que você olha ao seu redor e não vê nada palpável, Ele te instiga, Ele te inspira a olhar para as próprias experiências que você tem com Ele. Olha o que diz o Salmo 105, verso 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. O salmista aqui, em Salmo 105, o Salmo 119 também ele vai falar um pouquinho desse processo de aliança com a palavra. Mas o salmista aqui no Salmo 105, ele fala uma coisa muito interessante, vocês que já têm uma história com Deus, porque quem ele cita é os patriarcas, vocês que são filhos de Abraão, vocês que são filhos de Jacó, vocês que já têm um legado, uma história, um vínculo com esse Deus, você que tem uma caminhada com Ele, lembra-se das coisas que Ele tem feito, lembra do pacto, lembra das proezas, lembra dos prodígios, lembra das vezes em que você precisou e Ele te livrou, das vezes que você precisou e Ele te abraçou, das vezes que você precisou e Ele foi o seu alicerce. Então, se nesse momento presente você não tem nada palpável, nada físico, nada que possa valer a pena ser dito, então olhe agora para as suas experiências do passado e deixe o Espírito Santo resgatar a esperança. Deixe o Espírito Santo fazer a sua memória, o seu coração, visitar um período da sua vida em que Ele te abençoou, em que Ele te curou, em que Ele te restaurou. E geralmente essas lembranças, essas memórias, elas estão atreladas a basicamente uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Então, se o momento não é um momento agradável, se o presente não é um presente palpável, agradável, satisfatório, então pelo menos olha para o passado e veja aquilo que Ele fez por você. Precisamos trazer à memória as nossas experiências, porque é isso que nos dá esperança para enfrentar o futuro. A maior garantia que nós temos no relacionamento com esse Deus é que Ele é um Deus de experiências, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus cúmplice. E quando a gente olha a nossa vida, a gente pensa, meu Deus, como eu cheguei aqui? Eu não sei se você, como eu, tem tantas experiências acumuladas, que você fala, Deus, eu não sei como eu cheguei aqui. Na verdade, nós sabemos. Foi Deus que nos sustentou. Foi Deus que te guardou. Foi Deus que te abençoou. Foi Deus que te curou. Então, o profeta fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que nos dá esperança? Trazer à memória, sabe o quê? Trazer à memória as experiências com Deus. Então a gente vai orar hoje. Porque nós, como seres humanos, nós temos, já falei sobre isso no outro sermão, nós temos uma memória muito curta para bênçãos de Deus e uma memória muito extensa para feridas da vida. Escutou o que eu falei? Nós temos uma memória muito curta para bênçãos de Deus, mas uma memória muito longa para feridas da vida. Então, na grande maioria das vezes, nós acordamos com o coração muito mais propício a reclamados, machucados, do que uma boca grata. Porque a nossa memória sobre as coisas que Deus fez é uma memória curta. Hoje eu quero te convidar, nós vamos orar para Deus.
Eu sei que o momento presente não é bom, então me lembra do passado. Me lembra das coisas que o Senhor fez por mim, das tuas bênçãos. Me lembra dos teus livramentos e me faz aquecer meu coração nessa noite fria. Que a gente possa sair daqui entendendo isso. Então o momento não é adequado, o momento não é onde você não está onde você gostaria, então lembra das experiências que Deus tem para com você. Eu fico pensando, olha a Mari, eu fico lembrando das experiências que eu tive quando Deus trouxe a Mari, curou a Mari, fez tanta coisa nas nossas vidas. Eu fico olhando a minha vida financeira, quantas vezes Deus não me livrou na minha vida financeira. E eu tenho uma recentemente agora do acidente que eu tive. Tenho que ser grato a Deus, porque eu sei, minhas filhas, meu Deus do céu, estavam comigo no carro e depois de entrar dentro do estabelecimento, da PT no carro, estamos aqui pregando. Eu me lembro de uma coisa muito interessante, que o acidente foi na terça, foi terça, né, mano? Foi terça, Mari? Sim, foi terça. Acho que foi uma terça, foi terça. Eu lembro que o acidente foi na terça, eu não sei se foi na sexta-feira, de sexta-feira foi para a escola. Foi, né? Foi, gente. Foi tua memória, né? Porque, você vê que tá faltando memória aqui. O acidente só foi também memória. Bateu com força. Mas é uma coisa muito interessante que uma pessoa falou, acho que foi o Pedro, falou para mim, pô, meu irmão, fiquei sabendo da notícia do acidente na sexta-feira, estava preocupado com você, falou que você foi para o hospital, não sei o quê. Depois eu olho o Instagram lá para saber, na sexta-feira você estava pregando lá. Falei, isso é graça de Deus. Em momentos difíceis da vida, a gente precisa trazer essas experiências que a gente tem. Eu estou contando a minha, mas eu sei que se eu passar o microfone para você, você vai ter as suas. Então hoje é noite de você se lembrar disso, amém? Segunda atitude, precisamos trazer à memória a fidelidade de Deus. Quando as coisas não estão indo muito bem, a gente precisa entender que nós temos um Deus que é fiel. E que se Ele prometeu alguma coisa para você, se Ele prometeu para mim, Ele vai cumprir. E a questão da fidelidade de Deus é algo tão interessante, porque nós, seres humanos, os nossos vínculos, eles são vínculos relacionais pautados num processo de troca. Nós nos amamos, cuidamos uns dos outros, estabelecemos um processo de troca, de relacionamento. Quando eu preciso, você me ajuda. Quando você precisa, eu te ajudo. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. Mas a fidelidade de Deus independe de nós. Quando a gente está passando por um momento difícil, e é isso que eu trago como memória, é isso que eu falei, Deus é muito mais fiel do que eu preciso. A lealdade de Deus é pautada em quem Ele é, no caráter divino, no caráter eterno, no caráter santo de Deus. Não tem nada, no caráter santo de Deus, perdão, não tem nada a ver comigo, com o que eu sou. Porque eu e você somos falhos, Deus não é. Eu e vocês, nós claudicamos, nós vacilamos, Deus não. Tem um texto que está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que eu sou apaixonado. Olha que interessante. Eu sei que se aplica aos discípulos, mas de maneira geral se aplica a todos aqueles que servem a Cristo Jesus. E olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. João 15, verso 16. Olha o que ele diz, ó, guarda isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Agora eu vou repetir isso, ó. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu sei que o processo aqui é o processo que se aplica aos discípulos, é o processo do discipulado, de enviar. Mas se Cristo escolheu os discípulos na eternidade, e você está aqui e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então eu quero que você saiba que a promessa também pode reverberar em você. Porque assim como Cristo escolheu os discípulos, Ele escolheu você para pregar o Evangelho. Agora, olha só que interessante a fidelidade de Deus. Ele te escolheu primeiro antes de você escolhê-lo. Ele te amou primeiro, como diz o louvor, até acho que do Morada, né? Ele me amou primeiro.
e eu amarei para sempre. Então, a fidelidade de Deus, eu acho que é nisso que nós temos que pautar todos os nossos sonhos, todas as nossas lutas. É nisso que nós temos que pautar todas as vezes que escorre uma lágrima aos nossos olhos, porque Ele é fiel acima de todas as coisas. E a Bíblia até fala o seguinte, ó, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, existem determinados momentos da nossa vida que a gente precisa resgatar na nossa memória o caráter fiel de Deus, para que a gente possa ter força para lutar nessa vida, para acordar todos os dias, para seguir lutando pelos nossos sonhos, para seguir galgando expectativas futuras. É só lembrar quem Ele é. Fala, Deus, o Senhor sabe que eu sou falho, que eu sou limitado, que eu erro, que eu peco, que eu falho, mas eu entendo que o Senhor é fiel, independentemente de quem eu sou. Eu não estou falando isso para a gente viver relaxado. Então, já que Deus é fiel, eu vou viver de qualquer jeito. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, não, muito pelo contrário. Sabendo que Ele é fiel, aí que eu preciso então me consagrar, me dedicar, mas eu preciso entender o seguinte, que por mais que eu tente ser perfeito, por mais que eu tente buscar a Deus, por mais que eu tente cumprir a sua vontade, uma hora ou outra eu vou claudicar, eu vou falhar, eu vou errar, mas é aí que eu olho para a cruz e vejo a fidelidade de Deus, porque onde eu não consegui, Ele foi por mim. Onde meus pés chegaram, os dele chegou. Onde eu estava inapto para a salvação, Ele me tornou apto. Então, quando as coisas estão difíceis para a gente, quando a gente dá uma olhadinha no nosso dia e o sol não está raiando, então eu quero que você saiba que Deus é fiel e lembre-se disso. Lembre-se disso, ore para Deus te lembrar disso. Porque sabe o que o diabo faz? O diabo trabalha no sentido oposto. A intenção do diabo é fazer você pensar que você está sozinho. A intenção do diabo é fazer você pensar que Deus te abandonou. Porque se existe algo que o ser humano não consegue lidar é com a solidão. E não estou falando de solidão relacional, não. Estou falando de solidão espiritual. No que se trata a nossa conexão com Deus. O que o diabo faz? Você sabe qual a perspectiva que alguns teólogos acreditam sobre a vida de Judas? Judas, a gente sabe que ele não se arrependeu. A diferença é dele para Pedro. Mas eu tenho certeza que aquilo que o diabo colocou no coração dele foi: não tem mais chance para você. Não existe mais perdão, você está sozinho. E ele tenta fazer isso com você e comigo. Mas hoje a gente vai orar. Ele vai falar: Deus, o Senhor é fiel na minha vida, eu creio. Eu creio na sua fidelidade, nas suas promessas para mim. Amém? E para a gente orar, a terceira e última atitude. Precisamos trazer à memória o acesso que temos ao Pai. Olha só a coisa interessante. Quantas vezes você orou o dia de hoje? Quantas vezes você lembrou que você tem acesso exclusivo, que você não depende do pastor para orar por você, que você não depende de ninguém para interceder por você? Às vezes nós nos esquecemos disso. E esse talvez é uma das ferramentas, eu sempre falo sobre isso, é uma das ferramentas mais incríveis que nós obtemos na cruz. É o fato de você orar onde quer que você esteja, acima de todas as coisas, de você ter acesso ao Pai. A gente só consegue entender isso quando a gente vai para o Antigo Testamento. Você sabe quantas leis existem lá? Leis cerimoniais para você ter acesso a Deus? Pode confirmar. 613 leis. 613 leis ritualísticas para fora. Você tem os 10 mandamentos, que são a base, depois 613 leis para você se relacionar com o Pai. Então, todo esse processo ritualístico foi abolido. E agora eu quero trazer à sua memória que você tem acesso àquilo que se demorava para fazer, aquilo que se dependia de terceiros para fazer. Hoje, aqui e agora, você pode orar com acesso livre ao Pai. Eu quero que você traga a sua memória e que isso enche o seu coração de esperança de que nós estamos aqui falando e Deus está aqui. O Pai está aqui. E eu tenho acesso ao Pai. Eu posso orar e Ele vai me ouvir. Eu posso buscá-lo e Ele vai me responder. Hebreus capítulo 10, para a gente iniciar a oração. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 20, diz o seguinte:
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, aleluia, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, tendo um grande sacerdote, que é Jesus, aproximemo-nos com coração sincero. Então agora a gente pode se aproximar com uma certeza que nós temos uma consciência purificada por causa do sangue de Jesus Cristo. Então eu quero orar com vocês sobre esses 3 aspectos. A gente precisa, se você não está nesse momento do ano ainda, eu não quero fazer você ficar triste, viu? Não quero, mas vai chegar. Vai chegar, pelo menos no ciclo da vida, vai chegar o momento em que você vai falar assim, como diz em Minas, agora me tornou caldo. Nesse friozinho, caldinho quente cair no chão, você não pode imaginar. Quando chegar nesse momento, eu quero que você lembre disso. Traga a sua memória. Trabalhe, porque eu e a Carol, a gente sempre tem lido muitas coisas, sempre tem falado muito sobre isso, sobre a batalha ser da mente. É aqui. Se o diabo te convencer que você está sozinho, se ele conseguir colocar na sua mente que não há esperança, acabou. Vou falar uma coisa séria agora. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? O que leva uma pessoa, um ser humano, a tirar a própria vida? É o fato dele se sentir completamente sem esperança. E às vezes o pano de fundo da vida dele realmente está terrível. Está terrível. Por isso que a gente tem que se lembrar de quem é Deus, da fidelidade dele, do amor dele, da paternidade dele, que nós temos acesso a ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? O que será que Deus fez por você esse ano já? Você consegue lembrar? O que Deus fez por você esse ano? Você consegue lembrar alguma coisa marcante que Ele fez, que mudou sua vida, que traz lágrimas aos seus olhos quando você se lembra? É isso que vai te dar esperança para o seu amanhã. Olha só, a memória, vamos orar. Trazer à memória aquilo que nos dá a esperança é para crescer um coração frio e para projetar um futuro esperançoso. Então a gente traz para o nosso coração, aquece o coração e já começa a pensar no futuro. Vamos orar? Se você tem se esquecido daquilo que Deus fez por você, eu tenho a plena convicção que você veio aqui nessa noite fria para o Espírito Santo lembrar quantas vezes Ele já te aqueceu em dias iguais a esse. Vem cá, amor, traz você, vendo? Eu queria compartilhar um testemunho que eu falei pro João que ia contar faz uns dias. Faz uns dias. De domingo eu me sinto um pouco desconfortável. Mas você vai contar comigo agora? Não, porque eu não gosto de falar de dinheiro. E envolve dinheiro. Mas eu senti de compartilhar com vocês. O João sempre conta, né, que a gente passou por um período turbulento na nossa vida financeira, que foi perto da gravidez aqui da Manu. E aí a gente veio para a redenção e o João em 3 empregos, e o ano passado, na metade do ano, a gente começou a conversar sobre o João abrir mão de um cargo do Estado. E eu incentivava ele, amor, tá muito pesado, você tem que, sai de um cargo, tá muito pesado, mas no meu secreto eu falava, Deus, eu não quero passar a mesma coisa de novo, Senhor, eu tenho tanto medo de passar a mesma coisa de novo, mas eu incentivava, porque eu sei, e eu incentivo ainda, porque eu sei que é o que Deus tem pra vida dele, e que pra fazer com excelência a gente precisava disso. Mas no meu coração, irmãos, eu tinha um medo de passar por aquela escassez de novo, do João doar a briga dele, investimento dele, e aí eu ficava muito insegura. E o ano passado foi um ano muito difícil pra mim, na empresa. Irmãos, eu trabalho com meta de faturamento. 12 meses do ano, eu não bati a meta no ano passado nenhum mês. A gente orava, a gente jejuava, e eu não bati a meta nenhum mês, nenhum, pra falar. Um mês eu bati, nenhum mês eu bati. E aí esse ano chegou o mês de fevereiro, a empresa sempre tem uma ação lá de top performance, e assim, ou você recebe o top performance ou você tem promoção. E quando chegou a ação, eu recebi o top performance, eu falei, então... E eu nem esperava uma promoção, porque eu não entreguei nada, nem um mês de meta. Então, eu esperava mais uma demissão do que uma promoção.
E o Top Performance foi uma surpresa muito grande para mim, eu fiquei feliz. E aí veio a avaliação de desempenho, eu vi que minha chefe chamou o RH para fazer a avaliação de desempenho, eu fiquei surpresa, falei, bicho, agora não é desligamento, né? E quando minha chefe acabou de fazer a avaliação de desempenho, a menina do RH tirou um papel do caderno dela e falou, agora eu preciso que você assine aqui. Aí quando eu olhei o papel, eu recebi uma promoção. E ali na sala do RH eu comecei a chorar, irmãos. Porque ali é como se eu estivesse sentindo o Espírito Santo falando assim pra mim. O meu sustento, o seu sustento vem de mim. Porque se eu tivesse batido a meta um mês o ano passado, eu ia falar, mas eu bati uma meta. Irmãos, eu não bati a meta nem um mês, foi desesperador. Eu voltava no fechamento chorando e falando, Deus, o que está acontecendo? Mas era o Senhor mostrando a fidelidade dele na minha vida. Eu senti muito forte de compartilhar isso hoje. Eu não sei se o que você precisa na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. A gente, sempre que a gente aconselha casais, a gente fala muito sobre isso, né? Porque às vezes o casal tá ali em crise e só consegue enxergar a crise. E a gente fala exatamente isso. Por que você se apaixonou? Por que você casou com o seu cônjuge? E é exatamente a gente trazer a nossa memória o cuidado de Deus, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, aquilo que Ele tem providenciado nas nossas vidas. E é esse exercício que nós vamos fazer neste momento. Trazer a nossa memória. Por mais que a gente olhe e não consiga ver nada, que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor traga tudo que Ele já fez na sua vida. Em nome de Jesus. Para que você saia daqui essa noite fortalecido e convicto do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.